Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com a palavra, com o Senhor. Vamos continuar aqui. A gente tem aí um feriado prolongado pela frente, onde a gente vai ter a oportunidade, né, de desfrutar, né, de tempo com o Senhor, de descanso, de estar, né, com a família, de estar em comunhão, de ter um tempo mesmo de qualidade conosco e com as pessoas que estão próximas de nós e com o nosso Deus, né? Então, ter esse tempo de leitura, de meditação é sempre muito bom nesses dias de descanso que a gente tem, né? Aproveitar para ler um bom livro, para, né, fazer um pequeno estudo de algo que o Espírito Santo já tem falado conosco. É assim que a gente tem que aproveitar todo o nosso dia, né? Nós temos bastante tempo durante o dia, então a gente pode usar da melhor forma possível. Hoje a gente começa o livro de Juízes, né? Ontem nós terminamos o livro de Josué e hoje a gente começa o livro de Juízes. E a gente está aí no finalzinho também do mês de março, iniciando aí o mês de abril. Então a gente tem aí toda uma retomada, né? De um início de mais um mês e a gente vai estar então dentro do livro de Juízes, meditando no livro de Juízes. Então hoje, sexta-feira, é uma sexta-feira de feriado, sexta-feira santa, né? Nós estamos na véspera praticamente de Páscoa e a gente tem a oportunidade de refletir sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre esse processo de redenção que a cruz traz para nós, né? Essa compra da nossa vida pelo nosso Pai, através de Jesus Cristo, do seu sangue. Então a gente tem como relembrar, inclusive, textos que a gente leu recentemente, Êxodo 12, né? A gente tem vários textos aí dentro do Antigo Testamento que falam bastante sobre a questão dessa tão grande salvação, desse cordeiro sendo imolado todos os anos, né, na festa da Páscoa por Israel, e relembrando esse sacrifício que seria feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu te aconselho a parar um tempinho a mais aí e aproveitar isso, aproveitar esse teu tempo aí e pensar sobre esses textos analisando. Um outro texto que é bem interessante para a gente ler nessa época é o livro de Ruth, né? A gente vai chegar logo em Ruth, e Ruth também vai falar sobre esse processo de redenção, né? Desse resgatador que me tira realmente de uma condição de viuvez, de orfandade, de falta de recursos, de quem cuide de mim, e o resgatador faz isso, né? Aquele que pode redimir a minha vida. E Boaz vai ser esse resgatador ali de Ruth. Essa história conta também o nosso processo de redenção. Então, se você nunca leu o livro de Ruth, pensando na Páscoa, então você pode também estar aproveitando esse tempo para ler o livro de Ruth, tá bom? Vamos lá então iniciar Juízes hoje, essa semana 14, dia 5, sexta-feira, dia 29 de março, e a gente vai ler Juízes capítulo 1 e capítulo 2. Vamos seguir aqui então? São dois textos um pouquinho grandes, né? Por isso que foi separado só esses dois capítulos para a gente começar. Juízes capítulo 1, versículo 1 diz assim: Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: Venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriat Arba,
e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer, e disse Caleb: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu: dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arad. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus, que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade, e nós pouparemos a sua vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada. Mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seã, o de Taanac, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, nem tampouco os do povoado ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitrom e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Asser expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Elba, Afeque e Reobe. E por esse motivo o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale, e os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Então aqui fala desse início, né, da tomada do território, da conquista das outras cidades ao redor, porque quando há divisão de terras ali em Josué, a gente percebe que o próprio Senhor disse num texto ali para o povo que a terra não seria devastada, né, de uma vez só. O Senhor não expulsaria todos de uma vez só, porque se isso acontecesse, as feras tomariam conta, né? Os territórios se tornariam desérticos. Mas conforme Israel tomasse posse da sua terra, eles deveriam se ir conquistando pedaço por pedaço até se tornarem donos de tudo, porque aquela terra era deles, né?
eram aqueles invasores daquele território que estavam no lugar errado, que deveriam então ser mortos, porque eram inimigos do povo de Israel. Capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como o fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Capítulo 2 então fala desse início do declínio, né? Na verdade é um início bem difícil já para Israel, aonde Josué morre, e aí aquela geração que conviveu com Josué também morre, e agora são os filhos daquela última geração que esteve com Josué, e eles praticamente não sabem dos feitos que o Senhor fez com eles desde que eles saíram do Egito. É uma geração que já está ali dentro de Canaã, convivendo com a tal prosperidade que o Senhor deu ao seu povo, mas que agora não sabe quem é o Deus que deu tudo aquilo para eles. Eu costumo falar que isso aqui é aquele famoso: meu pai não me disse nada, meu pai não me falou
o que aconteceu. E a culpa passa a ser justamente das gerações anteriores, que não cuidaram bem das novas gerações. Isso é bem perigoso. Amém, queridos? Então, começamos aí o livro de Juízes com um texto extremamente poderoso, que a gente pode realmente analisar mais a fundo, e nós vamos realmente ver como o Senhor começa a se levantar, né, com uma ira pela obstinação novamente do seu povo em se prostituir com outros deuses. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima sexta-feira de feriado aí para vocês. Vocês possam ter um dia abençoado em nome de Jesus, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, sábado, a gente está aqui para continuar nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.